Sinceramente, não pretendia voltar a este assunto, mas o eminente ministro Gilberto Carvalho disse tratar-se falta de assunto. E nós entendemos que não se trata de falta de assunto, trata-se de falta de respeito ao povo brasileiro. Essa caravana milionária da presidente Dilma a Roma afrontou o bom senso e, sobretudo, a pobreza no país. Por esta razão, eu volto ao assunto. É evidente que ninguém se posicionaria contrariamente à visita da presidente Dilma ao Papa na sua entronização. Ela cumpriu o papel de presidente do Brasil. O que nós estamos questionando não é a viagem da presidente, é o turismo oficial com o dinheiro público. Os números já foram aqui apontados, a imprensa internacional divulgou com ênfase esse escárnio ao povo brasileiro. Por isso estou apresentando um requerimento, já encaminhei à mesa, com as seguintes indagações. Quantas e quais pessoas fizeram parte da comitiva da viagem à Cidade do Vaticano por ocasião da missa inaugural do pontificado de Sua Santidade o Papa Francisco? Discriminar nome e cargo no governo de todos os membros da comitiva, bem como anexar cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União. Que missão e função cada uma dessas pessoas cumpriu na referida visita? Qual o custo global para os cofres públicos da viagem? Quantos apartamentos foram reservados para a comitiva na cidade de Roma? Qual o custo unitário da hospedagem de cada apartamento? Quais foram os gastos com a alimentação da comitiva, detalhar por pessoa? Quais foram os custos com diárias pagas a cada membro da comitiva, detalhar por pessoa? Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas nesse deslocamento? Qual foi o gasto com cada aeronave? Foram utilizadas passagens aéreas? Quantas e de quais companhias aéreas? Quantos veículos foram utilizados para o deslocamento terrestre da comitiva? Qual foi o gasto total com o transporte terrestre? Houve gastos realizados por meio de cartão corporativo? Em caso afirmativo, detalhar. Havia previsão orçamentária para os gastos com essa viagem? Qual a origem dos recursos destinados ao programa, ao pagamento dos custos da comitiva que fez parte da visita? Por que motivo a comitiva brasileira não se hospedou na luxuosa Embaixada do Brasil em Roma ou na Embaixada Brasileira no Vaticano? São algumas indagações, porque esperávamos que o governo oferecesse as explicações necessárias em função das denúncias que foram apresentadas pela imprensa do país, considerando os excessos praticados, o exagero. A repercussão foi internacional. E nós queremos também, senhor presidente, fazer referência a um outro fato. Ganhou também espaço na imprensa do Brasil as viagens do ex-presidente, patrocinadas por empreiteiras de obras públicas. Há uma tênue dicotomia entre o público e o privado. E, aliás, essa dicotomia se projeta na atualidade com mais ênfase. Nós estamos verificando que a complacência diante dos escândalos de corrupção acontecidos no Brasil vai tornando a cada passo o governo mais leniente no campo da ética. O dinheiro público é usado de forma abusiva. Neste caso, seria uma parceria público-privada,
porque empreiteiras de obras públicas patrocinando viagens, certamente como consequência de vantagens auferidas durante o mandato do ex-presidente da República. É isso que fica implícito. Se esclarecimentos convincentes não forem oferecidos ao país, estaremos autorizados a imaginar que há aí sim uma parceria público-privada. Dinheiro público misturando-se a recursos do setor privado. Quando puder... Não é apenas, eu vou conceder ao senador Agripino, mas antes, colocando mais alguns dados. Segundo dados extraídos do próprio Itamaraty e reproduzidos pelo jornal Folha de São Paulo, de 13 das 30 viagens internacionais do ex-presidente foram custeadas por empreiteiras com interesses nos países visitados. A imprensa revela que na viagem a Moçambique, no ano passado, por exemplo, na qual o ex-presidente ajudou empresas brasileiras a vencer resistências locais, segundo o telegrama oficial do Itamaraty, foi deslocado o embaixador Paulo Cordeiro, subsecretário-geral para a África e Oriente Médio, para prestar apoio ao ex-presidente. Um alto funcionário de Estado foi designado para dar apoio a uma missão privada no exterior, em defesa de interesses de empreiteiras brasileiras. É evidente que é imoral, antiético e passível de ressarcimento aos cofres públicos. Não há nenhuma norma que possibilite funcionários públicos, nesse caso de embaixadas brasileiras do exterior, custeados com o dinheiro público a serviço do setor privado. No rol de episódios pouco republicanos, o nosso embaixador em La Paz foi deslocado do seu posto para acompanhar eventos do ex-presidente patrocinados pela OAS em Santa Cruz de La Sierra. Nesse caso, o embaixador solicitou passagens aéreas e diárias correspondentes. Numa época de contenção de gastos, segundo diretrizes do governo federal, várias embaixadas solicitaram recursos para quitar gastos extraordinários com cerimonial e horas extras para funcionários geradas em função da agenda do ex-presidente. A restauração ética se faz necessária em nome da supremacia do interesse público. Não há qualquer resquício de interesse público nas viagens internacionais do ex-presidente patrocinadas por grandes empreiteiras brasileiras. O que há, na verdade, é essa relação promíscua do setor público com o setor privado. Uma espécie de parceria público-privada. E eu concedo a parte ao senador Agripino com prazer. Senador Álvaro Dias, primeiro com relação à viagem da presidente Dilma. Inicialmente noticiou-se que Sua Excelência não iria a investidura de Sua Eminência, o Papa Francisco. Em seguida noticiou-se que por sugestão ou por argumentação do ex-seminarista Gilberto Carvalho, que é ministro de Estado, ela teria resolvido, até para sintonizar com o pensamento católico do povo do Brasil, que, é claro, queria que a sua presidente estivesse presente na posse do Papa, que é a autoridade maior da Igreja. Então, essa é a primeira colocação. No primeiro momento ela não ia, depois, convencida por razões de ordem política, ela foi. Foi para gerar uma coisa que está criando constrangimento ao país, até no contexto internacional. Porque você pode ir. O Brasil não é nenhuma nação que possa, nababescamente, hospedar a sua presidente em hotel de 4 mil euros a diária. 4 mil euros, ao que eu li, são 10 mil reais por dia. Não precisa isso, não precisa levar 54 pessoas. Por que este séquito exagerado? Por que hotel de 10 mil reais a diária é o que eu li, 4 mil euros a diária?
Por que não ficar? Eu conheço, Vossa Excelência deve conhecer o Palácio Dória Pamphili, extremamente confortável, muito bem situado, talvez temendo manifestações por conta do afé Cesare Battisti, que enfrenta, ela é tão corajosa. Economizar esse dinheiro. O Brasil vive hoje inundações secas, vive problemas seríssimos. O governo vive de dar exemplo. Que exemplo danoso a presidente deu ao ir corretamente à posse do Papa. Que mau exemplo até para a observação internacional daqueles que acompanham os passos do governo do Brasil. Então, isso é uma coisa sobre a qual tem que se refletir, sobre a ótica, senador Álvaro Dias, de uma coisa que essa sim tem que ser a grande referência. Vossa Excelência se lembra que, quando nós éramos parceiros de Fernando Henrique no governo, a principal bandeira do PT, que era o principal partido de oposição, era o combate às elites, era o confronto, era a denúncia às elites. O que é que são os grandes empresários da construção civil? São os representantes mais legítimos das elites. O presidente Bill Clinton é funcionário, ele é contratado pelo grupo americano, Laureate, ele faz palestras, só que está tudo oficial. Ele é contratado e recebe dinheiro, está oficializado. E ele nunca combateu a elite. Nunca fez como bandeira política dele combate a elite. O que está em jogo agora é as duas caras do PT. Uma, quando era oposição, o combate a denúncias, às ações das elites. E agora é prestar serviço a essas elites. Prestar serviço. 30 viagens em jatinhos, claro que da melhor qualidade, de empreiteiras. Elas estão erradas em pedir que o presidente faça o seu lobby junto a países africanos da América Latina. Elas estão mais do que certas. Ele é que tem a obrigação de preservar a sua história. E a história dele está vinculada a isso que eu acabei de dizer, ao combate às elites. Ou você é coerente ou você não é coerente. E se você não é coerente, você não merece o respeito. E esse discurso não estaria sendo feito por Vossa Excelência nesse momento, nem o meu à parte estaria ocorrendo. Se não houvesse uma monumental incoerência nos comportamentos daqueles que prometem uma coisa e no governo fazem outra. Política se faz com coerência, com atitude e com compromisso tomado e cumprido. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência pela denúncia que faz a perda da coerência em mais um episódio explícito. O hotel de 4.000 euros e as 30 viagens a serviço de elites. Muito obrigado, senador Agrippino. Vossa Excelência sempre com a contundência que se exige em episódios que revoltam a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade brasileira informada, e que possui ainda capacidade de indignação. Veja a comparação. Representando a nação mais poderosa do mundo, o vice-presidente dos Estados Unidos compareceu ao evento do Vaticano, com uma comitiva reduzida, 2 ou 3 pessoas, e ficou hospedado na embaixada americana. Enquanto a nossa presidente, para compromissos oficiais de 5 horas, permaneceu durante 3 dias e, segundo a imprensa relata, alugando 52 apartamentos em hotel luxuosíssimo. Não sabemos quantas pessoas foram, por isso estamos indagando. Mas sabemos que 52 apartamentos foram alugados, 17 veículos foram contratados para a locomoção, entre mini-ônibus, furgão para carregar volumes, vans, etc. Enfim, uma ostentação sem igual. Mais de R$100.000 por noite. Foram 3 noites, mais de R$100.000 por noite, 325 mil em hospedagem, mas nós estamos indagando nesse requerimento o valor final de todas as despesas dessa viligiatura oficial, desse convescote brasileiro a Roma, desse turismo à custa
do dinheiro público e querem subestimar a nossa inteligência dizendo que isto é falta de assunto. Eu gostaria que fosse falta de assunto. Assuntos não faltam à oposição. Faltam opositores. São tantos os assuntos que os opositores existentes hoje no país são insuficientes para abordá-los. E talvez nos falte até plateia, porque o governo manipulou nestes anos, nestes 10 anos, aparelhou, mistificou, manipulou, estruturou, aparelhando o Estado brasileiro, loteando os cargos públicos, gastando fortunas em publicidade enganosa no rádio e na TV para iludir a opinião pública desse país. Talvez faltem opositores, porque assuntos não faltam. Todos os dias, os assuntos estão à disposição da oposição. E este é, sim, um assunto. Este é um assunto que justifica a presença da oposição na tribuna, não apenas para a crítica, mas para a busca de informações que possam possibilitar, como consequência, providências. Afinal, há uma relação de promiscuidade no que diz respeito ao uso do prestígio do ex-presidente, exatamente em função de benefícios concedidos, de vantagens oferecidas no exercício do mandato, fica implícita uma retribuição desonesta e nós temos que buscar as explicações para o caso. E, de outro lado, as explicações do atual governo também em relação às despesas efetuadas com essa viagem turística a Roma. É bom enfatizar que não há aqui ninguém que se posiciona contrariamente à ida da presidente Dilma a Roma e ao Vaticano para participar de uma solenidade histórica com a entronização do Papa. O que nós estamos condenando é o turismo, não a presença oficial da presidente, mas essa caravana enorme. Eu creio que seria suficiente para que representassem na Piazza Navona a espécie de um comício brasileiro, com tanta gente presente à Itália por ocasião da entronização do Papa, à custa do dinheiro público. Imagine, senador Ataídes, um comício em frente à Piazza Navona, de brasileiros, ouvindo a presidente Dilma dissertar sobre seu governo. Seria possível, por que não? Enfim, nós estamos diante de um fato que exige resposta da presidente. As explicações estão sendo requeridas em nome da sociedade brasileira que ainda tem capacidade de indignação. Eu teria que abordar uma outra questão, senhor presidente, mas deixarei para outra oportunidade. Imagino que esse requerimento de informações merecerá uma resposta urgente do governo. Ele está sendo encaminhado ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. São 16 questões colocadas aqui e nós aguardamos a resposta para eventualmente adotarmos as providências que o caso requer. Porque neste caso, constatando-se o abuso, a viagem desnecessária de ministro e outros altos funcionários do governo a Roma, sem ter nada de oficial para fazer, sem nada a fazer em benefício do povo brasileiro. Essas despesas devem ser ressarcidas aos cofres públicos. Essa é uma providência que tem que ser adotada. Se o cartão corporativo
foi utilizado. Se diárias foram pagas desnecessariamente. Esses gastos são supérfluos. Esses gastos não são decorrentes de uma atitude ética. Há que haver ressarcimento aos cofres públicos. Muito obrigado, senhor presidente.